Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, nós vamos começar o nosso curso de física, né, para o ensino médio, agora sobre o assunto de oscilações e ondulatória, ok? Primeiro nós vamos começar com o conteúdo de oscilações, mais especificamente o movimento harmônico simples, tá? Eu sou o professor João Marcos Maciel. Vamos lá. Bom, o que é o movimento? Os conteúdos que a gente vai ver nessa aula. Em primeiro lugar, o que é o movimento harmônico simples, tá? Então, o que é o MHS? O que são movimentos oscilatórios, movimentos periódicos, ok? Quais são as causas do MHS? São as forças restauradoras. Então, nós vamos ver o que são as forças restauradoras, ok? Nós vamos também introduzir algumas grandezas aí que são utilizadas em todos os movimentos oscilatórios e periódicos, tá? Então, grandezas do MHS, próprias do MHS, né, como período, frequência, amplitude, elongação e fase, tá? Depois nós vamos partir para a parte da descrição matemática desse tipo de movimento, com as equações horárias de movimento para elongação, para velocidade, para aceleração, tá? Definimos aí a parte de relações entre frequência, né, e constante elásticas, e comprimento de um fio num pêndulo, né? A gente vai para as aplicações também, depois disso, com as aplicações do pêndulo e dos sistemas massa-mola, que executam movimentos oscilatórios periódicos, né? Movimento harmônico simples. E por último, nós vamos falar sobre a conservação da energia mecânica nesse tipo de movimento. Beleza? Então, bora lá. Bom, o que é um movimento oscilatório? O que é um movimento periódico? Bom, movimento oscilatório são todos aqueles movimentos realizados simetricamente em relação a um ponto de equilíbrio, tá? Então, existe um ponto de equilíbrio nesse movimento, né? E o movimento, ele executa passando simetricamente por esse ponto de equilíbrio, né? Exemplos, o skatista no half pipe, né? Aqui nós temos o mínimo de energia potencial, gravitacional, né? Então, o skatista ele vem, desce o half pipe, passa pelo ponto de equilíbrio, que é o ponto de mínima energia, e sobe de novo, porque ele adquire energia cinética. Ele sobe, chega aqui em cima, ele não tem mais energia para subir, ele desce de novo, passando de novo pelo ponto de equilíbrio, sobe e vai executando esse movimento até perder toda a energia por atrito e ficar preso somente aqui embaixo, né? Temos outros exemplos? Temos o pêndulo de um relógio, né? O pêndulo de um relógio, o relógio de pêndulo, ele tem esse pêndulo que passa por um ponto de equilíbrio também, que é o mínimo de energia potencial gravitacional. Então, você sobe o pêndulo, ele ganha velocidade, ganha energia cinética, passa pelo mínimo de energia potencial, continua ganhando, perdão, passa a perder energia cinética e ganha energia potencial, e depois ele fica fazendo esse movimento, que é um movimento oscilatório. Tá? Então, é sempre em relação a um ponto de equilíbrio. Átomos, né, numa rede cristalina, né, como por exemplo aqui essa rede aqui uma rede cúbica, né, pode ser a rede do cloreto de sódio, né, os átomos eles estão vibrando aqui nessa rede em relação a um ponto de equilíbrio, tá? Então, você tem a energia de atração entre os átomos, né? Cada átomo verde, ele atrai o azulzinho. Então, eles ficam oscilando aqui nessa rede, tá? E também, né? O bungee jump, né? Ou salto em pêndulo, né? Também tem um ponto de equilíbrio central, né? Em que o equilíbrio central é o ponto em que a mola do bug jump
né, do elástico do bug jump, ele está na sua situação de equilíbrio. E o que é um movimento periódico? Bom, um movimento periódico é um movimento que se repete em intervalos de tempos iguais, tá? Esses intervalos de tempos iguais, nós vamos falar mais para frente, é o que a gente chama de período, tá? Exemplos de movimentos periódicos, né? O batimento cardíaco, né? O seu coração, ele bate aproximadamente da mesma maneira em tempos iguais, né? Então ele faz lá faz o tum-tum, né? Depois ele faz tum-tum de novo, depois ele faz tum-tum de novo. Então você tem um período, ele é ritmado, né? Movimento periódico. Bom, outro movimento periódico são as cordas de um violão, tá? Quando você toca um violão, a corda sobe e desce, né? O pulso, ele se propaga pela corda, mas em geral, né, vai gerar uma onda estacionária aqui e a corda vai subir, descer, subir, descer, subir e descer, tá? Então, isso também é um movimento periódico, porque a corda, ela vai executar o mesmo movimento em períodos iguais de tempo. E os movimentos circulares, né? Um exemplo, o movimento de translação dos planetas em torno do Sol. É um movimento periódico, né? O período de revolução, né? O período que demora para o planeta dar a volta em torno do Sol é o que nós chamamos do ano daquele planeta, né? Na Terra, nosso período de translação em torno do Sol são 365 dias, ou 365 giros em torno do próprio eixo. Note que esse movimento de giro em torno do próprio eixo também é um movimento periódico, que dura 24 horas, né? Então, o período do movimento de rotação é de 24 horas, tá? Então, todos esses são movimentos periódicos, eles se repetem a cada intervalo de tempo igual, chamado de período. Bom, e nós temos o movimento harmônico simples, que é um movimento que é oscilatório e é periódico, tá? O movimento circular, ele não é basicamente um movimento oscilatório, ele não gira em torno de um ponto de equilíbrio, mas ele gira em torno de um ponto central, tá? Então, no caso aqui, o movimento que é oscilatório e é periódico é o movimento harmônico simples. Exemplo, é uma massa acoplada em uma mola. Então, essa mola, ela se move aqui em períodos iguais. Ela repete o que ela faz, né? Essa massa, ela comprime a mola e estica a mola. E ela gira sempre em torno de uma posição de equilíbrio, que é onde a mola não exerce força. Bom, agora, todo movimento harmônico simples, ele vai ser causado por uma força restauradora. Uma força restauradora é uma força que aponta para a posição de equilíbrio. Ela sempre está apontando naquela posição de equilíbrio que onde não há força, né? Aquela posição de equilíbrio em que você tem o mínimo de energia potencial, ok? Então, a força restauradora ela é igual a uma mãe que coloca o menino de castigo. O menino só não vai ter força quando ele estiver na posição de castigo, que é a posição de equilíbrio, né? Então, aqui no início, na situação inicial, nós temos a força restauradora, que ela aponta para a posição de equilíbrio, empurrando o objeto para a posição de equilíbrio. E se ele estiver à direita da posição de equilíbrio, o que vai acontecer? A força restauradora inverte aí o sentido e empurra ele de volta para a posição de equilíbrio, tá? Então, essa força restauradora, ela sempre aponta para a posição de equilíbrio. Se ele tiver à esquerda aqui, da posição de equilíbrio, ela vai empurrar para a direita. Se ele tiver à direita, ela vai empurrar para a esquerda. E aí o movimento se torna um movimento
oscilatório em torno dessa posição de equilíbrio. Por quê? A força vai acelerar esse bloco, ele vai passar por um ponto em que a força é nula, tá? Mas ele já adquiriu velocidade, então ele continua para longe da posição de equilíbrio. E aí a força restauradora vai frear ele e vai acelerar ele de volta para a posição de equilíbrio. Só que ele vai passar da posição de equilíbrio de novo, porque ele vai adquirir velocidade. Então essa é a dinâmica do MHS, tá? Esse movimento que é oscilatório e é periódico. Bom, como é que é a forma matemática da força restauradora? A força restauradora, ela é uma força que sempre aponta para a posição de equilíbrio, né? Então, se eu tenho aqui a posição de equilíbrio aqui, x0, né? E o meu x, então se isso aqui for positivo, o meu bloquinho está para a direita da posição de equilíbrio. Se ele for negativo, ele está para a esquerda, ok? Agora, se ele for positivo, a força, o sinal dela é negativo, ou seja, empurra para a esquerda, tá? Então, se eu estou deslocado para a direita, ela vai empurrar para a esquerda. E esse sinal de menos é o que me garante isso. E se ela tiver à esquerda, esse deslocamento da posição de equilíbrio, ele vai ser negativo. Negativo com negativo positivo, a força estará no sentido positivo. Então, estará apontando para a direita, que é a posição de equilíbrio. Ok? E se o x for exatamente igual à posição de equilíbrio, esse termo aqui é zero e eu não tenho força. Exemplos de forças são forças restauradoras. A força elástica, ela é uma força restauradora, ok? O pêndulo simples, né? Você vai ter ali uma conjunção de forças, né? Da tração e da gravidade, mas para pequenas oscilações, ela é uma força restauradora simples. Bom, agora, o que é o período? O período de um movimento oscilatório, perdão, de um movimento, fugiu a palavra aqui, do movimento periódico. Período de um movimento periódico é aquele tempo em que o movimento ele ocorre e ele vai se repetir de novo, né? Então, o período ele é o tempo necessário para que ocorra uma repetição do movimento. Então, se eu tenho, né, se eu verifico que em um tempo ΔT aqui, digamos, sei lá, 20 segundos, ocorreram N repetições, então, se em 20 segundos ocorreram 5 repetições, qual que é o período? Qual que é o tempo para eu ter uma única repetição? Bom, eu vou pegar o tempo e dividir pela quantidade de repetições, tá? E aí eu tenho o período de uma única repetição, que é o período. Então, se em 20 segundos eu tive 4 repetições, eu tenho 20 dividido por 4. Então, o período de cada repetição vai ser de 5 segundos. Cada repetição vai demorar 5 segundos para ocorrer. A unidade no SI do período é o segundo, tá? Porque é uma unidade de tempo e toda unidade de tempo no SI é o segundo, ok? Bom, além do período, nós temos outras grandezas? Sim, tem a frequência. A frequência, enquanto que o período é o tempo que demora para ele executar uma única repetição, a frequência é a quantidade de repetições que esse movimento se repete em um determinado tempo, tá? Então, lá no exemplo lá, né? Então, vou pegar aqui, se eu tenho N repetições e elas ocorrem num tempo ΔT, então, a quantidade de repetições que eu tenho para cada tempo, eu vou pegar a quantidade de repetições e eu vou dividir pelo tempo. Então, lá no exemplo que eu dei lá para o período,
Bom, agora se eu tenho 4 repetições e essas repetições ocorrem num período de 20 segundos, então qual que é a frequência? Eu vou ter 4 dividido por 20, né? Que é a mesma coisa que 1/5. E 1/5 é 0,2. Então, isso significa que em 1 segundo eu tenho 20% de uma repetição, tá? Então, essa é a definição de frequência. Quantas vezes o movimento ocorre em um determinado tempo, tá? Digamos aqui agora, se eu tivesse 10 repetições e essas repetições ocorressem em 2 segundos, então, em cada segundo, eu teria 5 repetições, tá? Porque 10 repetições dividido por 2 segundos. Então, em cada segundo, ele executaria o movimento 5 vezes. Na unidade do SI, como é que nós chamamos essa unidade? Nós chamamos a unidade de frequência de Hertz, tá? Ou é a mesma coisa que 1 dividido por segundo. Por quê? Se você notar aqui, olha, a frequência é n dividido por ΔT, mas o período é ΔT dividido por n. Então, um é o inverso do outro. A frequência é o inverso do período. Tá? Se a unidade do período é segundo, então a unidade da frequência vai ser 1 dividido por segundo, que é segundo a menos 1. A essa unidade a gente chama de Hertz. Hertz significa repetições por segundo, tá? Só que como não existe uma unidade para repetição, a gente coloca só 1 dividido por segundo, ou segundo a menos 1, tá? Mas se ocorrem 10 repetições em 2 segundos, então isso significa o quê? Que eu vou ter 5 repetições por segundo. Isso é a frequência. Ou 5 Hz. Tá? A unidade Hertz é a mesma coisa que 1 dividido por segundo. Né? Isso daí eu já tinha falado. E aqui, né, aquela brincadeirinha, né, com os 3 cientistas, o Watts, o Hertz e o Morse, né? Tá? E aí a gente tem aquela brincadeirinha com a música, né? What is love? Baby, don't hurt me no more. Yeah. Tá? Além da frequência, nós podemos ter também a frequência angular, tá? Porque eu vou falar ali na frente por que de usar uma frequência angular. Mas basicamente, ao invés de eu transformar em repetições por segundo, eu verificar o quanto que em um círculo, né, se fosse um movimento circular, o quantos de círculo ele anda por segundo. Então, um círculo ele tem, por completo, uma angulação de 2π. Então, se eu multiplico pela frequência, eu tenho quanto desse círculo que ele executou. Tá? A frequência angular a gente expressa com essa letra grega, ômega, tá? Não é um W, é uma letra grega de ômega, o ômega minúsculo. O ômega maiúsculo ele parece uma ferradura, mas o minúsculo parece um W, ok? Mas não é bem um W, é essa letra grega chamada de ômega. Tá? Então, frequência angular é a medida em radianos que o movimento executa em um tempo. Então, se ele tiver 2π radianos por segundo, se for uma frequência de 1 Hz. Tá? E aqui também, né, então a gente tem ômega igual a 2π vezes a frequência. Como a frequência é 1 dividido pelo tempo, eu posso passar ela para cá dividindo, que é a mesma coisa que multiplicar pelo período. Tá? Então, ômega vezes o período, eu tenho sempre que obter a constante 2π. Tá? Agora, para que a gente usa
Eu vou falar ali na frente quando a gente for falar de descrição matemática do movimento. É muito mais fácil usar a frequência angular do que usar a frequência linear, né, que a gente chama que é o F. Frequência linear, frequência angular. Então, na descrição matemática é melhor usar frequência angular. Quais são as outras grandezas que nós vamos usar no MHS? Nós já falamos sobre algumas grandezas de movimentos oscilatórios, né? Que são importantes, a frequência e o período. E agora nós vamos falar de outras grandezas do MHS, né? Dos movimentos oscilatórios. Bom, nós temos a elongação. O que é a elongação? A elongação ela é a distância que o corpo está daquela posição de equilíbrio, em que não há força, em que a energia potencial ela é mínima, tá? Então, se a elongação for positiva, significa que o corpo está à direita da posição de equilíbrio. Se ela for negativa, significa que ela está à esquerda da posição de equilíbrio, tá? A amplitude, né, da elongação, vamos para a amplitude. A amplitude ela é a maior elongação possível permitida pela energia, né? Então, o movimento lá do corpo, ele sai de um ponto, chega num ponto que ele é máximo, que ele não tem mais energia para vencer a força restauradora, e aí ele é acelerado de novo, passa pelo ponto de equilíbrio, com velocidade máxima no ponto de equilíbrio, e chega num outro ponto que a velocidade dele zera, que ele não tem mais energia para vencer a força e volta. Então, a amplitude é essa distância do ponto de equilíbrio até a maior elongação possível. Tá? A velocidade v é o quanto a elongação desse corpo muda com o tempo. Tá? Então, velocidade é basicamente a mesma coisa lá da velocidade de cinemática normal, ok? A aceleração também é a mesma coisa, só que ela vai ser provocada pela força de restauração. E essa aceleração ela é proporcional com a elongação, tá? Então, aqui no caso, essa aceleração e elongação, elas são proporcionais, tá? Quando uma cresce, a outra cresce, né? No caso, quando uma cresce para a direita, a outra vai crescer para a esquerda. Tá? E quando uma cresce para a esquerda, a outra cresce para a direita. E outra grandeza importante, que vai ser o chamado ângulo de fase. Tá? Só que o ângulo de fase ele é usado simplesmente para descrição, né, da adequação da elongação nos momentos iniciais. Tá? Então, qual que é o valor da elongação e da velocidade nos momentos iniciais? Ela é igual à amplitude? Se for igual à amplitude, o ângulo de fase é zero. Se não for, então eu tenho que ajustar esse ângulo de fase para bater certinho a elongação e a velocidade, ok? Então, quais são as grandezas, as equações horárias? Bom, o movimento ele executa um movimento que vai e volta aqui nessa posição, né? Então ele vai para a direita aqui até a maior elongação possível, que é o que a gente chama de amplitude A. E ele volta, passa pela posição de equilíbrio e vai até a menor elongação possível, que é menos a amplitude. Então a amplitude é a distância da maior elongação, né? Do módulo, né, da maior distância que eu tenho para a posição de equilíbrio. Então, essa é a amplitude A, que está aqui, ó, nessa fórmula. Tá? A elongação é essa distância em rosa. Tá? E esse movimento ele vai executar de acordo com uma determinada frequência ou período. Só que se eu fosse escrever a frequência ou o período, eu ia ter que colocar aqui 2π dividido pelo período vezes o tempo, né? 2π vezes o tempo dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência vezes o tempo. Então, para ficar
para evitar de ficar escrevendo 2π vezes a frequência, 2π dividido pelo período, a gente usa a frequência angular, tá? Que ela tem uma boa conexão com o movimento circular, né? Porque a frequência angular lá no movimento circular, ele é a velocidade angular, ou seja, quanto do ângulo no movimento circular que varia com relação ao tempo. E aqui, o φ0, né? Está somado aqui, porque se o movimento não começar aqui na maior amplitude ou na menor amplitude, no tempo zero, se ele começar por aqui, só que ele tiver uma determinada velocidade, ele vai chegar aqui na amplitude. Só que ele não começou na amplitude, tá? E se eu não tivesse esse ângulo de fase, quando o tempo fosse zero, cosseno de zero é 1, né? Então ele teria que iniciar o movimento na amplitude. Então esse φ0 aqui só ajusta, né, o caso aqui, quando ele não ocorre, quando ele não começa na amplitude. Quando ele começa na amplitude, esse ângulo de fase é zero, ângulo de fase inicial, né? Ele é zero. Bom, essa é a equação para a elongação. Então, a posição é descrita como uma função periódica, né? Lá da matemática, que é o cosseno. Professor, pode ser o seno? Pode. A questão é que você vai ter que ajustar esse ângulo de fase aqui de outra maneira, né? Então, quando ele começar aqui na amplitude, ao invés do ângulo de fase ser zero, ele vai ser 2π. Ah, mas pode ser o seno. Ah, perdão, 2π não. Vai ser π sobre 2, né? Mas você pode começar? Pode, né? Só vai dar mais. Você pode usar o seno? Pode, mas aí você vai, se ele começar na amplitude, é melhor usar o cosseno, porque aí o ângulo de fase é zero. E se for com seno, o ângulo de fase vai ser zero, tá? Então ele vai usar uma função periódica da matemática, né? E aí a gente tem o maior valor que pode ter o cosseno é 1, multiplicado por A. Ele pode ir até a amplitude. E o menor valor que o cosseno pode ter é menos 1, multiplicado por A, vai dar menos A, né? Então, ele pode ir até a maior amplitude e voltar até a menor amplitude. Então, aqui está o gráfico, né, da elongação pelo tempo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Um sistema massa-mola. Está passando a moto ali, vamos esperar um tempo. Ok. Então, o sistema massa-mola, né, a posição de equilíbrio da mola está aqui, ó, é essa central. Aqui eu tenho a maior amplitude do movimento, aqui a menor amplitude do movimento. Então, eu coloco o meu ponto de referência aqui no ponto de equilíbrio. Então, aqui eu vou ter maior amplitude até a menor amplitude, tá? Então, sistema massa-mola, estiquei a mola vai exercer uma força puxando ele de volta para a posição de equilíbrio. Então, ele vai ser acelerado. Chegou na posição de equilíbrio, não tenho força. Passei da posição de equilíbrio, eu vou começar a ter uma força restaurando ele para a posição de equilíbrio, porque ele vai passar a comprimir a mola. E aí ele vai comprimir a mola até onde a energia permitir e vai voltar a acelerar. Passou pela posição de equilíbrio, a força inverte, né? E volta o movimento. E esse movimento passa a se repetir. E é o que nós temos aqui. Nós temos aqui no gráfico, ele está na amplitude, a maior elongação possível. Ele passa a diminuir a posição, né, até chegar aqui no zero, que é a posição de equilíbrio. Este momento aqui eu tenho o período dividido por 4. E aí ele passa a uma elongação negativa, à esquerda da posição de equilíbrio.
até que ele chega no valor mínimo, né, de elongação, que é menos o valor da amplitude. Isso demora metade do período para ocorrer. E aí, ele vai acelerar de novo, né, por conta da força restauradora, vai acelerar ele até a posição de equilíbrio. Vai chegar aqui em 3t sobre 4, né, 3/4 do período. Ele vai passar de novo pela posição de equilíbrio. E aí, ele continua o movimento por conta da inércia, mas a força passa a puxar ele de volta para a posição de equilíbrio. E ele chega de novo naquela posição inicial. Ele começou o movimento, que é mais o valor da amplitude. E aí ele vai repetir esse movimento, né? Se não tiver dissipação de energia, esse movimento continua eternamente aí, oscilando, tá? Então, aqui a gente falou sobre a elongação. Vamos falar agora sobre as equações horárias para velocidade. Bom, vai existir momentos em que a velocidade vai estar na mesma direção da elongação e vai ter momentos em que a velocidade vai estar em direções opostas da elongação, tá? O único que sempre vai estar oposto à elongação é a aceleração. Então, aqui nesse momento, ele ainda vai continuar aqui o movimento até chegar na amplitude máxima, né? Na elongação máxima. Então, está com uma determinada elongação, a aceleração é contrária à elongação, só que ele está ainda com uma velocidade para chegar aqui. Então, aqui, como é que é a velocidade, a equação da velocidade? A equação da velocidade, se eu passo a descrever a posição com cosseno, eu vou usar um seno para descrever ela, tá? O argumento é o mesmo, tá? Então, é frequência angular vezes o tempo mais o ângulo de fase, que é a mesma aqui da elongação, tá? Eu tenho a amplitude normal. O que que vai mudar? Bom, eu vou ter aqui um sinal negativo para o seno, né? A função não vai ser cosseno mais, vai ser seno. Ah, então quer dizer que a velocidade é sempre ao contrário da posição? Não, porque aqui é um cosseno e aqui é um seno. Então são funções diferentes. Tá? Então esse sinal negativo é porque é sempre menos o seno. E eu vou ter também aqui o minha frequência angular, tá? Também mais fácil de escrever do que escrever 2π vezes f aqui. E 2π vezes f aqui também. Mas, se você quiser usar 2π vezes f, está correto também, tá? Bom, e aqui eu tenho um ângulo de fase. Se a velocidade inicial for zero, meu ângulo de fase é zero, né? Por quê? No tempo inicial, zero, mais o ângulo de fase zero vai dar seno de zero, que é zero. A velocidade inicial se torna nula. Agora, se a velocidade inicial não for nula, o ângulo de fase também não vai ser nulo, tá? Então, como é que ocorre a velocidade aqui? Velocidade já é, eu estiquei a mola, né? Então, estou começando aqui com a posição na amplitude. E vou começar sem nenhuma velocidade. Então, o ângulo de fase aqui é zero. Então, o que que vai acontecer? A velocidade inicial é zero, a força vai começar a agir sobre ele, vai acelerar ele. A velocidade vai ser para a esquerda, então ela vai começar negativa, né? E vai chegar no seu valor máximo para a esquerda quando eu tiver o período dividido por 4, que é quando período dividido por 4, que é quando ele passa pela posição de equilíbrio, tá? Então, quando ele passar aqui pela posição de equilíbrio, ele está com velocidade máxima. E aí ele cruzou, porque ele ainda tem velocidade para a esquerda.
A força agora vai começar a frear esse corpo, né? Ele vai começar a frear para a esquerda e acelerar para a direita. Então, essa velocidade vai cada vez negativa, vai passar a ser positiva. E a velocidade é zero quando? Quando ele parar aqui no valor aqui negativo de amplitude. Então, a velocidade sempre vai ser zero quando o corpo estiver na amplitude. Então, a velocidade é zero no período dividido por 2, né? Se você olhar aqui, elongação, período dividido por 2, ele vai estar em menos A. No valor inicial, ele vai estar em mais A, né? Então, é exatamente os tempos em que a velocidade é nula. Ok? E aí, essa força vai acelerar de novo ele, até que ele vai chegar aqui no valor aqui no ponto de equilíbrio com a velocidade máxima, né? Em 3/4 do período, ele vai estar aqui com velocidade máxima, e aí a força, ele vai continuar o movimento, só que aí agora a força vai frear ele de novo, e ele vai diminuir a velocidade, e essa função aqui para velocidade se repete também infinitamente se não tiver dissipação de energia, tá? Então a gente também usa para a velocidade uma função periódica, que no caso é o seno. Professor, e se eu tiver usado o seno lá no x? Aí aqui vai ser um cosseno e você tem que ajustar o valor da fase também para π sobre 2. Não tem problema. Então, você só tem que mudar a função, a função trigonométrica nos dois, tá? Então, a função periódica aqui é um seno, caso a função da posição seja um cosseno. Bom, então quando o módulo da elongação for igual à amplitude, a velocidade é nula. A velocidade é nula nesse caso aqui, e nesse caso aqui, e nesse caso aqui embaixo. E a velocidade vai ser máxima, com intensidade igual a amplitude vezes a frequência angular, quando a posição for igual à posição de equilíbrio, a elongação for zero. Tá? Então, nesse ponto aqui a velocidade é máxima, e nesse ponto aqui a velocidade é máxima, com intensidade igual a amplitude vezes a frequência angular. Tá? E a aceleração, né? A aceleração ela é igual a menos a frequência angular ao quadrado, vezes a amplitude, vezes o cosseno da frequência angular, vezes o tempo, mais a fase. Então, aqui eu tenho o seno, agora sim, eu vou ter menos, né, o cosseno. Tá? Então, menos A vezes o cosseno de ômega t mais a fase inicial, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é exatamente a posição inicial, né? Perdão, a posição. Exatamente a função da posição. Então, a aceleração é sempre contrária à posição da elongação. Tá? Então, a elongação está para a direita, a aceleração vai ser sempre para a esquerda. Tá? A aceleração é sempre contrária à elongação. Então, enquanto uma é mais cosseno, a outra vai ser menos cosseno. Então, a aceleração aqui ela é máxima, né, quando a elongação for máxima. Só que ela vai ser para a esquerda quando a elongação for para a direita. Então, quando a elongação é positiva, a aceleração é negativa. Tá? Então, ela vai diminuir a força, né, a aceleração. Quando chegar aqui em zero, a força é massa vezes a aceleração, lembrando. Quando chegar aqui na posição zero, a aceleração também vai ser nula. E ela vai ser máxima aqui quando a elongação for menos a amplitude. Só que aí ela vai ser positiva porque ela vai estar apontando para a direita. Ok?
Então, essa é a análise gráfica e da descrição matemática desse movimento. Bom, nós também, né, sabemos que a aceleração ela aponta sempre ao contrário da posição. Só que se você notar aqui nessa equação aqui, nessa função, essa daqui é a posição, só que a posição está multiplicada pela frequência angular ao quadrado. Então, nós temos a relação de que a aceleração ela é menos a frequência angular ao quadrado vezes a elongação. Esse sinal de menos indica só que quanto uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Estão em sentidos contrários. Então, uma é proporcional à outra pela frequência angular do movimento elevado ao quadrado, ou 4π ao quadrado, vezes a frequência linear ao quadrado. Tá? Então, aqui no caso de uma força elástica, né? A força elástica ela é uma força restauradora, né? Pela lei de Hooke, nós temos que a força elástica ela é menos uma constante elástica vezes a elongação da mola, tá? E ele é composto por um sistema em que eu tenho uma mola, né, presa numa parede fixa e uma massa que pode se locomover, né? Então, aqui um sistema massa-mola, ele sofre força somente da força elástica, tá? Então, aqui, pela segunda lei de Newton, nós sabemos que força é massa vezes aceleração, e essa força elástica é menos K, que é a constante elástica, vezes a elongação. Só que aqui a gente já viu também que a aceleração ela é menos a frequência angular vezes a elongação. Então, se eu substituo aqui, eu fico com menos a massa, né? Fica aqui, o menos vem aqui da aceleração, frequência angular ao quadrado vem aqui da aceleração, e a elongação também vem aqui da aceleração. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. E isso tem que ser igual a isso daqui, numa força elástica. Então, na força elástica, eu tenho menos K vezes a elongação, né? Tem essa igualdade, e eu posso cortar a elongação de um lado com a elongação do outro. Se eu cortar os dois, eu tenho o sinal negativo dos dois lados, fica positivo. Então, eu tenho que ir para uma força restauradora no sistema massa-mola, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que a massa vezes a frequência angular ao quadrado tem que ser igual à constante elástica. Então, a frequência angular desse tipo de movimento ela é igual à raiz quadrada da constante elástica dividido pela massa. Basta você passar para cá dividindo e tirar a raiz. Tá? Então, a frequência angular, ou seja, a quantidade de repetições que esse movimento executa aqui, nessa mola, por unidade de tempo, ela depende da constante elástica dessa mola e da massa. Bom, vamos analisar isso daqui. Quanto maior for a massa, menor é a frequência angular, o que é de se esperar, né? Porque se a massa é muito grande, o que vai acontecer? Ela tem uma inércia muito grande. Então, a força elástica ela vai executar uma aceleração, ela vai executar uma aceleração menor nessa massa. Por quê? Ela vai ter que mudar muito a inércia desse corpo, porque ele é muito massivo. Então, vai ter, quanto maior a massa, mais lentamente vai ocorrer esse movimento, a frequência vai ser menor. Como é que eu posso compensar isso? Bom, quanto maior for a constante elástica, maior é a força dessa mola, a força restauradora. Então, aí, eu vou conseguir compensar essa inércia. Então, se eu aumento a constante elástica,
a força elástica fica mais forte, então esse movimento vai ocorrer de maneira mais rápida, com uma maior frequência, tá? Então, esse resultado aí é de se esperar, ok? E no caso do pêndulo? Bom, o pêndulo simples, ele não é basicamente um MHS, só que quando você coloca pequenas oscilações, tá? No máximo até 10 graus, o pêndulo ele vai se comportar como um movimento oscilatório simples, um MHS, tá? Então aqui no pêndulo, você tem a bola presa a um fio, né, que está preso aqui no teto, e você solta ele sobre a ação da gravidade. Esse pêndulo vai executar um movimento aqui circular, né? A tração, a força de tração do fio, ela vai ser pela estática, né? O fio não rebenta, então ela tem que ser igual a componente Y aqui do peso, né? Tem o peso para baixo, a força peso, tem a componente Y, a componente X. Então a tração tem que ser igual à componente Y do peso, tá? Porque o fio não arrebenta, então não tem um movimento aqui nessa direção. E a componente X aqui do peso vai ser a responsável por acelerar esse pêndulo e fazer ele ter esse movimento. Só que se essa angulação for muito pequena, então basicamente esse arco aqui ele é igual à distância, né, do centro da bolinha aqui para o centro de simetria, que é o ponto que eu tenho menor energia potencial, o que eu não tenho força, né? A força-peso aqui no caso vai ser igual à força de tração, então não tenho força resultante. Bom, então se o movimento, se a abertura angular aqui, θ, for menor do que 10 graus, eu posso aproximar esse círculo para essa distância aqui. Não vou ter muito erro com relação ao círculo e a distância x, tá? Então, o seno de θ, né, que é o px é p vezes seno de θ, vezes o seno desse ângulo, eu posso aproximar o seno de θ simplesmente pelo cateto oposto, que é x, dividido por L, que é o comprimento do fio, né? Então, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o seno de θ. E aí eu posso aproximar essa distância aqui como sendo o arco, né? Então aqui o peso é mg vezes x dividido por L. Então tenho aqui uma força que é proporcional à elongação, é uma força restauradora causadora de um movimento harmônico simples, tá? Então, se eu fosse comparar aqui com a mola, eu teria um K, né? Lá é Kx, né? Na força elástica eu tenho menos Kx. Aqui eu teria menos, aqui faltou um sinal negativo, tá? Menos mg, x dividido por L. Então, para ficar menos Kx, o meu K teria que ser massa vezes a gravidade dividido pelo comprimento do fio, tá? Então, a ideia seria a mesma coisa de fazer aqui, que a gente fez com a força elástica. Então, a gente já sabe que a frequência angular seria essa constante, K, dividido pela massa, e eu tiro a raiz quadrada disso. Então, quem é que vai ser a frequência angular num pêndulo? Bom, se meu K é mg dividido por L, e aqui eu tenho que dividir pela massa, né? Então, K dividido por M, eu pego esse M para cá, passo aqui dividindo. K dividido por M é a mesma coisa que G dividido por L, que é a gravidade dividido pelo comprimento do pêndulo. Então, a frequência angular, no caso aqui do pêndulo, ele não depende da massa da bolinha do pêndulo.
Eu posso pegar uma bola de boliche ou pegar uma bolinha pequena, né? Desde que ela não sofra muito com relação ao atrito com o ar, né? A resistência do ar. O resultado vai ser o mesmo, a frequência vai ser a mesma. E quanto maior é o comprimento desta bolinha, né, do pêndulo, menor vai ser a frequência, né? Então, se eu tenho um pêndulo com uma corda muito grande, ele vai demorar mais tempo para fazer o movimento vai ser mais lento. Enquanto que se a cordinha for menor, ele vai executar o movimento mais rapidamente, né, com uma frequência maior. E a gravidade é constante, então não tem como mudar, né? Então, no máximo seria analisar o pêndulo num planeta ou em outro, né? Mas dentro da Terra, né, vai depender unicamente do comprimento do fio do pêndulo, tá? Então, uma das coisas interessantes, um exemplo é ver o vídeo, né, sobre os pêndulos de Newton, né? Newtonianos. Eles pegam diversos pêndulos com comprimentos diferentes e soltam, né? Então, como alguns desses pêndulos eles vão estar movimentando mais rápido do que os outros, né? Começam a se formar alguns padrões ao longo do movimento, né? Entre os pêndulos. Eles vão primeiro fazer um movimento de onda, né? Depois eles vão trocar, né, um com o outro. É um vídeo legal de procurar no YouTube depois aí para assistir. Aplicação do pêndulo, né? Marcação do relógio, né? Se a frequência angular é raiz quadrada de g dividido por L, eu sei que a frequência angular vezes o período, isso aqui tem que ser igual a 2π. Então, se eu pego isso aqui e multiplico pelo período, tem que dar 2π. Então, o período de oscilação desse pêndulo é 2π vezes a raiz quadrada de L dividido por G, né? Quanto maior o comprimento do pêndulo, maior é o tempo que ele leva para fazer uma oscilação, maior é o período. E isso a gente usa em relógio de pêndulo para poder marcar o tempo. Então, você conhecendo o período, você dá aqui uma pancadinha aqui no pêndulo e ele vai marcando o tempo a partir da oscilação do pêndulo. Outra aplicação do pêndulo é o chamado pêndulo de Foucault. Tá? O pêndulo de Foucault ele é uma evidência da rotação da Terra. Porque se você notar aqui, na análise de força, eu tenho unicamente a tração e o peso atuando. Então, esse movimento é um movimento que tem que ocorrer unicamente em um plano, né? Em duas dimensões somente. Só que quando você solta, né? Aqui é uma foto aqui da França, né? Onde o país natal, né? Do Foucault, né? Tem um grande pêndulo de Foucault em um dos pontos turísticos lá, né? Chamado Panteão, onde eles enterram as grandes personalidades da França, né? Era de se esperar que esse pêndulo ele executasse o movimento em um único plano. Só que, quando você solta, você pode soltar aqui nesse plano, com o tempo ele vai começar a executar um movimento fora desse plano. Bom, e por que, que eu tenho um movimento fora do plano, né? Executando agora um círculo, ao invés de executar uma única linha reta aqui no plano? Bom, a explicação que nós temos é que a Terra está em movimento. Se a Terra está em movimento, o que, que acontece? Não é aqui o pêndulo que está sofrendo uma força para um lado ou para o outro, mas é porque a cada oscilação, a base dele está se movimentando. Então, eu começo a inclinar a oscilação do pêndulo, como em um carro. Né? Põe um carro lá para balançar e acelera o carro. Você vai ver que esse pêndulo ele começa a inclinar ou frear, né? Ele vai inclinar também.
Então, essa é a evidência que nós temos da rotação da Terra. Tá? Então, é uma evidência forte contra, né, terraplanismo, né, que voltou aí, que algumas pessoas ainda acreditam nisso, né, é facilmente refutado com o pêndulo de Foucault. E a energia mecânica? Bom, a energia mecânica desse sistema, né, nós temos aqui a energia potencial elástica, que é dada por K, né, a constante elástica, vezes a elongação ao quadrado dividido por 2. E a energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2, né? Elas têm mais ou menos a mesma forma, né? Kx ao quadrado sobre 2, mv ao quadrado dividido por 2. Só que aqui é a constante elástica vezes a elongação ao quadrado, aqui é a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, o que a gente faz? A gente pega aquela função horária da elongação, né? Que é a cosseno de ômega t. Eu não vou colocar fase aqui, né? A fase zero. E no outro caso da velocidade é ômega vezes a vezes o seno de ômega t. É a forma para velocidade. E aqui a cosseno de ômega t é a forma para elongação. Então aqui eu tenho k vezes a ao quadrado, que a elongação tem que estar ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de ômega t dividido por 2. Né? Então tenho aqui esses dois termos ao quadrado. E aqui todo mundo que está na velocidade tem que estar ao quadrado. Então a frequência angular ao quadrado, a amplitude ao quadrado e o seno ao quadrado. Todo mundo dividido por 2. Bom, a energia mecânica é a soma das duas energias, potencial e cinética. Então tem o K, né? Esse termo aqui é energia potencial. E aqui do outro lado eu tenho energia cinética. Tá aqui. Bom, professor, mas aqui está m ômega ao quadrado. Né? Mas se você voltar aqui alguns slides, m ômega ao quadrado é a mesma coisa aqui, k. Então, por isso que eu coloquei aqui, ao invés de colocar m ômega ao quadrado, eu coloquei k. Tá? Então, aqui eu tenho k vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. Aqui eu tenho k vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. Eu posso colocar esse termo em evidência. E aí eu fico com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso daqui é uma identidade trigonométrica. Esse valor aqui é sempre 1. Tá? Então, a energia cinética, a energia mecânica desse movimento, é sempre a constante da força restauradora vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. Né? A energia é proporcional com a amplitude ao quadrado do movimento e com a constante da força restauradora. Note aqui que a energia mecânica não depende do tempo, então ela é constante no tempo, ela nunca muda e a energia se conserva. Eu não perco energia no movimento harmônico simples. Tá? Um sistema conservativo. Então, conclusões da nossa aula. Nós vimos o que é o MHS, vimos o que é o movimento oscilatório e o que é o movimento periódico constante. Tá? Nós vimos o que é força restauradora, que a força restauradora é a causadora do MHS. Nós vimos as grandezas do MHS, o que é período, né? O tempo que demora para eu repetir o movimento, a frequência, quantas repetições do movimento ocorrem em um determinado tempo, né? A cada segundo, por exemplo. Nós temos a amplitude do movimento, né? Que é a maior elongação possível dentro do movimento. A elongação, que é a distância da massa ao seu ponto de equilíbrio. Nós vimos o que é a fase, né? Que é aquela constante para ajustar a descrição matemática do movimento. Vimos a descrição matemática do movimento, que envolve funções trigonométricas, seno e cosseno. E nós vemos as aplicações também. Né? A frequência do movimento no sistema massa-mola depende da massa. E a frequência do pêndulo, ele não depende da massa, ele depende somente do comprimento do pêndulo. E vemos também, por fim, que a energia mecânica ela se conserva
no MHS. Então, pessoal, muito obrigado pela nossa aula de a nossa primeira aula de movimentos oscilatórios e ondulatórios. Até a próxima.